Oi, eu sou Amanda Marques, professora de matemática. Estou aqui para mais uma aula de domingo e hoje o assunto é ensino de álgebra. Mais especificamente, eu vou responder uma pergunta de um seguidor lá do Instagram que pergunta assim: como eu posso ensinar introdução à álgebra no contexto das aulas remotas? Então, vem comigo, já se inscreve no canal, ativa as notificações, clique em gostei aqui nesse vídeo e tô apontando aqui, mas eu nem sei se vai ficar no lado certo. Mas vamos lá, vamos para o conteúdo. Vamos falar sobre o ensino de álgebra. Antes de iniciar propriamente, diretamente falando sobre o ensino de álgebra, vamos pensar em álgebra como unidade temática do currículo. Tá lá na BNCC. A BNCC divide a área, que também é componente curricular, matemática. Tá? Matemática é componente curricular e área. Ela divide em 5 unidades temáticas. Quais são essas unidades temáticas? Geometria, estatística e probabilidade, grandezas e medidas, álgebra e números. Então, nosso foco vai ser para a unidade temática álgebra, tá bom? Então, eu fiz um roteirinho aqui para o vídeo não ficar longo, eu não começar a me empolgar, falar. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse ensino de álgebra. O foco vai ser álgebra, tá? Então, se você quiser outra unidade temática, se você quiser mais sobre esse ensino de álgebra, deixa aqui nos comentários ou vai lá no Instagram, profa.amandamarques. Sempre tem uma caixinha de pergunta, então deixa lá na caixinha de pergunta a tua sugestão, tua pergunta, que quem sabe não vira um vídeo aqui no canal. Então, vamos lá. Esse vídeo, ele tá dividido em quatro partes, O que se espera no estudo de álgebra, o que é pensamento algébrico, como ajudar os estudantes a desenvolver esse tipo de pensamento e por onde começar, tá? Então vamos logo contextualizar essa unidade temática álgebra antes de a gente começar a falar como ensinar. A gente precisa primeiro saber o que é, tá bom? Quando a gente fala em álgebra, a gente está falando na identificação de padrões, tá? Que se espera de um estudante no ensino fundamental em relação à álgebra, na educação básica aqui. O que é que a gente espera em relação à álgebra? A identificação de padrões, tá? Perceber as regularidades, perceber os padrões existentes em sequências e em situações e conseguir representar essas sequências, essas situações, matematicamente, ou seja, formar modelos matemáticos, representar tanto graficamente quanto simbolicamente, que é quando a gente começa a usar ali letras e símbolos para representar quantidades. Então, de uma forma bem resumida, é isso que se espera do ensino de álgebra nessa etapa da escolarização. Ou seja, o desenvolvimento de um pensamento algébrico, que é o pensamento capaz de observar o que acontece, identificar padrões, identificar regularidades e representar através de modelos matemáticos. E essas representações, elas podem ser gráficas ou simbólicas, ou gráficas e simbólicas. Tá? Pode ser ambas as representações e devem ser ambas as representações. O estudante, ele precisa transitar entre essas representações. Porém, o estudo de álgebra, ao contrário do que às vezes a gente pensa, ele não se inicia com as expressões algébricas, com as equações, com as funções, lá nos anos finais do ensino fundamental. O estudo da álgebra, ele começa ainda nos anos iniciais, articulado com outras unidades temáticas. Por exemplo, eu posso perguntar a um estudante dos anos iniciais que já estudou as 4 operações básicas, já estudou o conceito de operações inversas. Eu posso chegar e perguntar assim para ele: qual é o número que multiplicado por 2 vai ser igual a 8? Vai pensar um pouco e vai me dizer 4. Como é que você poderia representar isso?
Como é que você poderia escrever isso no caderno? Me explica como foi que você pensou para chegar nesse resultado. Então, o aluno ele vai chegar, ele vai pensar e ele vai representar o caminho que ele seguiu para chegar ao resultado 4. Provavelmente, ele vai ter usado a operação inversa ou tentativa e erro. Nos anos iniciais, a ideia é não trabalhar com representações formais, não trazer as letras, não trazer ainda aquela álgebra que a gente enxerga como álgebra, né? Aquela álgebra com letras, com as variáveis, com expressões complexas. Tá? Nos anos iniciais, é a ideia de desenvolver essa identificação de padrões, essa identificação das regularidades, né? Trabalhar com proporcionalidade, com variação, trabalhar com as operações inversas. E aí, quando acaba essa etapa dos anos iniciais do ensino fundamental, que vai do 1º ao 5º ano, trabalhando a álgebra nesse formato, vamos dizer assim, implícito, a gente parte para os anos finais, onde esse estudo vai ser ampliado. Então, o que se espera de um estudante nos anos finais do ensino fundamental em relação à álgebra? Espera-se que ele consiga representar a relação entre grandezas. E para ele representar essa relação entre grandezas, ele precisa ter compreendido que uma expressão algébrica, ela está ali como, vai ficar redundante, né? Vou falar de novo, como representação de uma relação existente, de um padrão existente. E como é que a gente faz isso? Tá? Então, eu já falei o que se espera do ensino de álgebra, da unidade temática álgebra. Aí falei o que é pensamento algébrico. Falei sobre o ensino de álgebra nos anos iniciais. E agora eu tô álgebra nos anos finais do ensino fundamental. E aí eu vou focar um pouco mais nessa parte, porque a ideia é responder a pergunta que a pessoa me fez lá no Instagram. E a pessoa que me fez essa pergunta no Instagram trabalha com os anos finais do ensino fundamental. Então, a partir de agora, eu vou voltar a atenção para os anos finais, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu roteiro. Como eu disse a vocês, eu fiz um roteiro para não me estender muito. Então, quando chega nos anos finais, espera-se que o estudante possa reconhecer uma expressão algébrica como representação de uma relação entre duas grandezas. Quando eu era professora dos anos finais do ensino fundamental, eu fui professora dos anos finais do ensino fundamental durante, deixa eu ver, foi de 2009 a 2014. 2014. E o 2009. Então, foram aí 6 anos, mas não foi 6 anos completos. 5 anos e meio, porque em 2014 eu só fui até a metade do ano. Mas aí teve mais um ano, enfim. Tenho uma média de 7 anos. Eu tenho uma média de 7 anos como professora dos anos finais do ensino fundamental. Fora a época e o tempo que eu dei muita aula particular a estudantes dos anos finais do ensino fundamental. E aí eu vou dizer agora como é que eu fazia. E essa forma que eu fazia para iniciar o estudo de álgebra nos anos finais não vai diferenciar muito entre a aula presencial, todo mundo lá no mesmo ambiente físico, da aula remota, onde estamos todos reunidos virtualmente, às vezes de forma síncrona ou às vezes de forma assíncrona, tá? Então, o ambiente não vai diferenciar tanto. O que é que eu fazia? Primeiro, eu fortalecia, eu tentava buscar fortalecer essa identificação de padrões, de sequências numéricas. Por exemplo,
o antecessor e o sucessor de um número. A gente consegue encontrá-los, né, fazendo o número menos 1, eu encontro o antecessor. O número mais 1, eu encontro o sucessor. E essa regra ela é válida para qualquer número. Então, todo número, qualquer número mais 1, eu tenho o sucessor desse número. Qualquer número menos 1, eu tenho o antecessor desse número. E trabalhar essa percepção com os estudantes vai fortalecer a ideia de identificação de padrões. Tá? A gente pode trabalhar, inclusive, na reta numérica. Uma outra forma de fortalecer essa identificação de padrões, trazer sequências numéricas, aquelas que a gente vê, inclusive, nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook. Qual o próximo número da sequência? Muitas vezes o próximo número da sequência vai ter um trabalho algébrico que é feito ali. Às vezes é o número mais 1 multiplicado por 2, por exemplo. Quando você apresenta ao estudante uma sequência numérica e pergunta qual é o próximo número da sequência, ele vai pensar e ele vai identificar esse padrão e vai te dizer qual é o próximo número da sequência. Aí você pergunta como foi que você chegou a esse resultado. Como foi que você percebeu que esse era o próximo número da sequência? Entendeu? E o outro exemplo, que é o exemplo que eu uso para trazer um contexto maior, e a partir daí eu vou trazendo a questão da representação simbólica, né? Eu usei no último ano que eu dei aula no ensino fundamental. Eu me lembro muito bem de ter usado esse exemplo estava no livro didático e eu achei interessante, usei com os estudantes e deu muito certo. Que a gente pode trabalhar com as representações imagéticas, né? Fazer mesmo os desenhos. O exemplo é o seguinte: uma festa, né? Para uma festa foram alugadas mesas que tinham lugares para 4 pessoas. Aí desenha lá aquela mesinha e as 4 cadeirinhas do lado. Alguns convidados juntaram as mesas. Ao juntar 2 mesas, a distribuição dos lugares ficaram assim. Faz lá, mostra o desenho. Ao juntar 3 mesas, a distribuição ficou dessa forma. E se eu juntasse 4 mesas, quantos lugares eu teria? E se eu juntasse 5 mesas? E se eu juntasse 10 mesas? E se eu juntasse 50 mesas? Você vai aumentando a quantidade de mesas até o estudante olhar e dizer, tá, não vou mais desenhar, deixa eu olhar aqui e ver como é que eu consigo encontrar o padrão desse aumento de lugares. Aí depois você pergunta, sim, mas como foi que você chegou a esse resultado? E se você tivesse que explicar a alguém como alguém faria, como você explicaria? E se a gente pudesse representar de forma matemática, se eu não te dissesse a quantidade de mesas, se eu dissesse assim, olha, eu tenho uma quantidade de mesas X, vamos usar X como se fosse um número. Como é que você poderia dizer a mim a forma de calcular a quantidade de lugares? Então vai perguntando e eles chegam a esse resultado. A partir do momento que eles conseguem estabelecer uma expressão algébrica para representar uma situação, você já começou, você já deu sentido à álgebra. Então, você já fez a introdução à álgebra no contexto dos anos finais do ensino fundamental. E a partir dessa mesma situação, se for o objetivo no momento da sua aula, você pode dizer, tá, eu preciso de quantas mesas para ter, aí você diz lá, sei lá, 50 lugares. Eu preciso de quantas mesas para ter 30 lugares. E aí vai criando junto com os estudantes soluções, eles vão criar métodos de expressar, de apresentar as soluções que eles encontraram. E depois você vai sistematizando tudo isso e transforma aí na expressão algébrica, na equação, na função,
e vai depender do momento que a sua turma está vivendo, e você pode pegar inclusive esse exemplo e arrastar ele durante o ano letivo, ou criar exemplos mais elaborados a partir dessa ideia. Espero que eu tenha respondido a pergunta, que tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outros professores de matemática. Como eu falei logo no início, se não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ser avisado pelo YouTube sempre que tiver vídeo novo, beleza? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.